quando eu te perguntei sobre o ateu, o agnóstico e tal. Então, o ateu, ele não acredita em Deus. Exato. No que ele acredita? O ateu pode ter várias crenças sobre vários assuntos e não há vamos dizer assim, uma doutrina, uma cartilha sobre o que o ateu deve ser ou deve acreditar, quais são seus valores. Vamos pensar assim, que o que une os ateus, de forma mais básica, é simplesmente a descrença em Deus. Tem ateu de direita, tem ateu de esquerda. Embora seja mais comum vermos ateus alinhados à esquerda do espectro político. Mas tem ateu de direita também, ateu mais conservador. Temos ateus que são bem alinhados com a ciência, e existe uma correlação, ou seja, em comparação com religiosos, ateus são pessoas que valorizam mais e confiam mais na ciência. Mas existem ateus negacionistas. Sério? Existem. Nem todo ateu é todo ligado na ciência. Eu achei que seria por conta disso. Não. Que tipo, não não tem prova por A mais B. Adão e Eva não foi provado por A mais B, então, né, não é por aí. Não é apenas por aí. São 3 caminhos mais bem identificados cientificamente para a gente entender por que as pessoas se tornam ateias. Um primeiro caminho é a falta ou a escassez de incentivos culturais para a crença em Deus, porque a gente aprende a crer em Deus, a gente aprende a ser cristão, evangélico, católico, espírita, budista, hinduísta e assim por diante. Pessoas que nascem, são criados por pais pouco religiosos, têm uma chance maior de se tornarem ateias. Então, a falta desse input religioso, teológico, explica por que algumas pessoas se desconvertem lá na frente ou nunca se tornam religiosas. É uma primeira variável. E parece que a fé da mãe impacta mais do que a fé do pai. Então, aparentemente, a religiosidade da mãe influencia mais os filhos a desenvolverem essa mesma fé do que o quanto o pai tem ou não tem fé. Então, se a mãe é menos religiosa, mais ateia, mais cética, isso pode acabar impactando mais do que a forma como o pai vê essas questões. Então, existe, em primeiro lugar, essa questão mais cultural ou social. A gente se socializa ou é socializado numa religião. E muitas pessoas ateias. Se a gente Suíça, por exemplo, se não me falha a memória, Suíça, que agora tem a maioria de pessoas ateias. Ah, é? Pelo grau de estudo? Então, aí é que tá. O primeiro fator é esse da socialização. Se a maioria dos pais agora da Suíça já são ateus, os filhos vão ser ateus. Assim, probabilisticamente, a chance é maior de serem ateus. Porque não vai haver essa transmissão da crença do ponto de vista cultural. Então veja que essa parte social, na verdade, até, Mirella, é mais forte do que a questão cognitiva. É uma questão de cultura, de herança. Por que somos, em maioria, cristãos no Brasil? Porque nossos pais eram cristãos ou são cristãos. E os nossos avós, bisavós, trisavós e assim por diante. Até a gente chegar nos colonizadores que trouxeram o catolicismo para cá. Então, é uma questão de herança cultural em primeiro lugar. E se você cresce num lar menos religioso ou nada religioso, a chance de você se tornar ateu é maior. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é motivacional. Tem a ver com o sofrimento. Pessoas que sofrem mais, que vivem condições mais adversas de vida, pobreza, por exemplo, uma doença crônica, violência doméstica, enfim, N fatores que tornam a vida mais difícil, essas pessoas tornam-se mais abertas à espiritualidade, à crença em Deus. A interpretação dos autores que discutem isso, que são o Norenzayan e Gervais, é de que essas pessoas buscam em Deus o que não estão encontrando pelo Estado ou pela sua família. Um conforto, uma esperança de dias melhores ou de solução para aqueles problemas. Tipo, países subdesenvolvidos são mais religiosos por isso. Exatamente. Tem um estudo da Ross que constatou o seguinte: nesses países as pessoas oram mais. Nos países onde há mais corrupção, mais infecções sexualmente transmissíveis, né, de forma mais disseminada, taxas maiores de homicídio,
desigualdade social maior do ponto de vista econômico, distribuição de riquezas bastante desigual. Nesses países as pessoas oram mais do que em países onde os indicadores de desenvolvimento humano são melhores. Suíça. Tipo Suíça, Finlândia, Noruega, Suécia. Nesses países aí, a religião tem pouco poder. E o terceiro fator, que é o cognitivo, que nem é dos mais fortes. O fator cognitivo não é inteligência, até. O fator cognitivo é o que a gente chama de raciocínio analítico, que tem duas formas básicas de a gente raciocinar, de a gente pensar, que todo mundo apresenta. E eu gosto de dar o exemplo de aprender a dirigir, para ficar bem claro o que eu quero dizer. Quando a gente aprende a dirigir, ou aprende a tocar um instrumento musical, para quem não dirige, para quem não toca um instrumento musical, quando a gente aprende a digitar no celular ou no teclado, a gente precisa colocar a nossa atenção com tudo naquilo ali, naquela tarefa, porque é muita novidade. Então a gente gasta muita energia, muito tempo. Nossa, primeiro eu faço isso, depois aquilo. Então tem um sequenciamento de informações. Não é difícil, mas depois de prática, de muita prática, você automatiza aquilo ali. E você faz muito mais rapidamente, sem prestar atenção direito. Você dirige conversando ali, pensando na vida. Sim. Você digita sem olhar para o teclado, toca o violão de olhos fechados. Uhum. Então você passa de um raciocínio analítico, que você tem que analisar o que você está fazendo passo a passo, para um raciocínio intuitivo. Então é um pensamento lento, mas controlado no início, para depois um pensamento mais rápido e automático. Você faz sem pensar, é familiar para você. Às vezes vem no feeling, no seu instinto, e você resolve aquilo ali, que você já está bem calibrado com aqueles tipos de assunto. Acontece que, embora todos nós apresentemos raciocínios analíticos e intuitivos na vida, é normal, e ambos são importantes para diferentes situações, Sim. pessoas ateias têm uma preferência um pouco maior pela análise. Como que eu ilustro isso? É como se fosse assim, ó. Sabe quando vem aquela intuição? Nossa, aquela pessoa ali é gente boa, né? Não, ela é legal. Ela é confiável, então. Então, às vezes, intuitivamente, a gente toma decisões a respeito dos outros, se são pessoas boas, confiáveis, sem pensar muito. O ateu é o sujeito que para um pouquinho, peraí, será que realmente é confiável? Aciona a análise. Peraí, falou isso aquela hora, mas teve uma outra hora que falou tal coisa. Será que ela foi sincera? Mais questionador. Mais menos questionador. no piloto automático. Menos no piloto automático. O ateu, então, ele está mais atento a inconsistências, a detalhes. Peraí, será que é isso mesmo? Como se fosse mais desconfiado. É um pouquinho mais desconfiado, mais mineirinho, assim, tava brincando. É um pouquinho mais desconfiado sobre como processar informações. E isso parece se aplicar em várias áreas da vida. Então, por exemplo, tem testes de lógica e matemática para detectar se você é mais intuitivo ou mais analítico. Por quê? Diante de pegadinhas matemáticas, quem é mais analítico saca que é uma pegadinha. Peraí, isso aqui é uma pegadinha. Por exemplo, eu posso fazer aqui o desafio do pirulito? Nossa, tipo assim, exige muito raciocínio lógico. Exige, mas eu vou fazer pro público, não é pra você não. Ai, obrigado. Vai aí, ó, pra quem tá assistindo. Meu Deus, me poupa dessa vergonha. Não, vamos com o público, ó. Pra quem tá assistindo aí, pensa aí, ó. Porque pensa numa pessoa que é uma coitada no raciocínio lógico. Nossa senhora, vai. E é chato, esse aqui é pegadinha das brabas. Agora, se eu falei que é pegadinha, aí o povo vai ficar mais esperto, né, ó. Um pirulito e uma bala custam juntos R$1,10. Se o pirulito custa R$1 a mais do que a bala, quanto custa a bala? Boa parte das pessoas respondem intuitivamente 10 centavos. Mas é uma pegadinha matemática. Eu falei que é 1,10, a soma de ambos, né? Aí se é R$1 a mais, então R$1 menos R$1,10, 10 centavos que sobram. Mas é uma pegadinha. A forma como o enunciado é feito induz a pessoa a essa resposta intuitiva, rápida, que pipoca aqui, ó, sem você pensar muito, de 10 centavos. E qual seria? E a resposta correta é 5 centavos a bala. Porque R$1 a mais dá R$1,05. Se eu somo R$1,05 mais 5 centavos, eu chego naquela soma de R$1,10. Mas você tem que parar para pensar. Você tem que bloquear ou revisar a resposta automática de 10 centavos. E aí, quem está no piloto automático, quem
Deixa a vida me levar, vida... Não, Não, vai gente, perceber isso. Eu queria que vocês fossem sinceros. Se vocês são do time Mirella, põe hashtag time Mirella, hashtag time Daniel. Mas assim, sinceridade, não adianta mentir. As minhas amigas, eu sei quem são, não vai adiantar mentir. O meu marido de cara ia responder, até meu filho ia responder, sabia? Com 7 anos, ainda tira sarro da minha cara. Ainda tirar sarro. Tudo bem, eu não me importo. Cada um tem as suas habilidades, Tá certo. bom? Cada um com as suas habilidades. Mas eu quero que vocês coloquem aí, hashtag Tim Mirella, hashtag Tim Daniel, tá? Agora, não quer dizer também que todos os ateus vão acertar. Não quer dizer que quem é religioso ou espiritualista vai errar necessariamente. É só uma tendênciazinha estatística. E aí são alguns testes desse tipo para a gente entender que, opa, essa pessoa tem uma preferência ou ela engaja mais em raciocínio analítico do que em raciocínio intuitivo. Então existem alguns testezinhos assim. E nem todos são de matemática ou envolvendo lógica necessariamente. Tem alguns questionários de autorrelato também, do tipo, você... demora muito para confiar nas pessoas porque fica analisando demais antes. Então, existem alguns questionários que são um pouco mais diretos, que não são exatamente testes. É mais para você ver se identifica ou não, e aí o psicólogo, o pesquisador, vai fazer ali a avaliação daquilo que você respondeu para ver se você tem um estilo mais analítico ou intuitivo. Então, o ponto é, quem é mais intuitivo acaba sendo mais crente em Deus, mais religioso. Quem é mais analítico tende a ser mais desconfiado. Às vezes é até religioso, mas aquele religioso com o pé atrás, minha mãe é assim. Minha mãe é católica que fica assim, ó, eu não acredito em tudo não, viu? Pra ser sincera, sei lá, será que ressuscitou mesmo? Ela é católica e questiona alguns dogmas ali bem centrais do catolicismo. Mas ela se vê bem ali, tá tranquila com a fé dela e só vive a vida, né? Então não é uma questão de regra. Agora, olha que coisa interessante. Então os ateus... eles são mais analíticos do que os agnósticos e os agnósticos mais analíticos do que os religiosos. Certo. Certo? Beleza. E a gente tem um dado interessante. Homens tendem a ser mais ateus do que mulheres. Ou seja, entre 100 ateus, vamos pensar assim, a maioria é de homem. A maioria é de homem. Por que será? Em parte, não estou dizendo que é tudo, tá, gente? Vamos com muita calma aqui. Mas pensando nos dados, em parte tem esse lance do raciocínio analítico, um pouquinho, mas eu acho que a pesquisa sobre o raciocínio analítico é um pouquinho mais inconsistente, então eu não vou ser muito seguro aqui para falar que isso aqui conta. Mas onde eu quero chegar, que eu acho que interessa a muitos que estão assistindo a gente, homens são piores do que mulheres em teoria da mente ou cognição social. São. E isso parece explicar, em parte, porque homens são menos religiosos. Por quê? Para eu entender Deus, espíritos, eu preciso de cognição social. Eu tenho que entender a mente dos outros, porque no final das contas, Deus seria uma mente cósmica, uma mente mais poderosa, mas é basicamente uma consciência universal sem um corpo que criou tudo que existe, uma abstração. E mulheres são mais habilidosas do que homens para entender um pouquinho de desejos, do que o outro está pensando, Total. se colocar no lugar do outro, para ter mais empatia e tal. Então o homem, em parte por conta dessa cognição social pior, tem talvez um pouco mais de dificuldade de imaginar espíritos, seres espirituais, como tendo intenções, pensamentos, uma comunicação com eles, e são menos religiosos, menos crentes. E agora, o ponto mais interessante, talvez para a conversa de hoje. Autistas tendem a ser um pouco menos religiosos também, a terem um pouco menos de fé em Deus. Não é uma regra, eu estou falando de uma tendência estatística. Por quê? Tem um estudo, que eu até cito na minha tese, que encontrou justamente a questão da cognição social como um mediador desse dado. Então, aparentemente e parcialmente, por conta de um déficit da teoria da mente ou da cognição social, fica um pouco mais difícil para pessoas com autismo imaginarem e interagirem com esses seres sobrenaturais. Então é como se fosse menos intuitivo para pessoas com TEA sacarem um pouquinho das experiências e das crenças e rituais religiosos, porque a gente estaria tentando se comunicar com esses seres que são basicamente mentes desincorporadas. Então, esse estudo, eu acho que é do Norenzai, eu não lembro se o Gervais estava junto, eu cito lá na minha tese de doutorado, constatou isso, que a cognição social, estando mais baixa entre homens,
explica porque homens são menos religiosos e também explica porque autistas tendem a ser um pouco menos religiosos e crentes em Deus do que pessoas sem autismo.